a crença pública para os fenômenos. Exprimi ao Sr. X a minha profunda convicção de que a publicação do seu nome e da sua morada não teria utilidade, pois ninguém nisso acreditaria, a não ser aqueles que já eram crentes ou que o conhecessem pessoalmente, e que, além disso, ele ia sujeitar-se às importunações dos zombadores e dos curiosos de toda a espécie. Contudo, sugeri que talvez fosse melhor eu poder dizer, sem publicar-lhe o nome, que tinha sua autorização para comunicá-lo em particular às pessoas interessadas na matéria e que eu julgasse dignas de confiança. Ficamos de acordo a esse respeito. Quanto aos incrédulos, é seu hábito suspeitar de fraude os médiuns profissionais, como tendo no fato um interesse material. É claro que, nas minhas experiências, Eglinton não podia fazer o que era necessário para pôr em prática uma fraude. Pode alguém querer supor que ele estivesse de combinação com os membros do círculo e mesmo com o negociante que vendeu as preparações para a fotografia, mas, o Sr. X é um homem muito rico, independente da mesma posição que eu. A possibilidade de uma fraude de sua parte teria sido de difícil execução e arrastaria complicações, motivo bastante para fazê-la descobrir. Não se podia aí tratar de um interesse material. Que interesse, pois, podia ter ele em me enganar? Difícil conhecê-lo. Por que quereria iludir-me? Era mais fácil e lógico supor que o fraudulento fosse eu, e o motivo é evidente. Tendo-me devotado ao espiritismo, eu deveria defendê-lo a todo custo. Havia ido a Londres, tinha obtido todas essas fotografias com Eglinton e agora publicava os nossos trabalhos. A incredulidade, todavia, nem me surpreende nem me confunde. Ela é inteiramente natural e excusável. As convicções não são devidas ao acaso, e, sim, ao resultado do trabalho de uma vida, de uma época inteira. A crença nos fenômenos da natureza não se adquire com a razão e a lógica, mas pela força do hábito, e a força desse hábito faz que o maravilhoso deixe de ser maravilha. Devo, sobretudo, dizer que o meu objetivo imediato, empreendendo as experiências que acabo de descrever, era responder a um homem que respeita o testemunho dos outros, reconhece-lhes o valor e incita os que se interessam pelos fenômenos mediúnicos a fazer experiências semelhantes. Recordarei as palavras seguintes do Dr. von Hartmann, no Psychische Studien, número de 1885, pág. 50. É, certamente, uma questão do mais alto interesse teórico saber se o médium é ou não capaz de citar em outrem a alucinação de uma figura e bem assim representar, de qualquer maneira que seja, uma materialização rarefeita, de um modo objetivo, no espaço real de uma reunião comum a todos os assistentes, projetando, para essa formação, a matéria do seu próprio organismo, depois construindo a sua forma. Se a esfera máxima da ação de um médium tiver um limite intransponível, a prova da realidade objetiva dos fenômenos de materialização poderia ser fornecida pelas produções mecânicas de um efeito durável e colocadas fora dos limites da ação do médium. Como este, porém, não é o caso, e como, além disso, nunca se vê os fenômenos de materialização produzirem-se além da esfera física de ação, só a prova fotográfica poderá estabelecer o fato de que tal fenômeno apresenta superfície capaz de refletir a luz num espaço objetivo. Uma vez que o material restrito do médium não nos oferece segurança, deve-se procurar obter na fotografia as figuras reunidas do médium e do fantasma, antes de se poder admitir a objetividade das aparições percebidas somente pela vista dos espectadores. Spiritisme, pelo Dr. von Hartmann. Era esse o propósito que eu tinha em vista e que, enfim, foi obtido nas próprias condições impostas a nós pelo Dr. von Hartmann. Acredito que ele próprio, apreciando as condições físicas e morais que a prova fotográfica reclama, e que foram fornecidas, achá-las suficientes para reconhecer a realidade objetiva da materialização. Para evitar qualquer erro de interpretação, citarei as suas palavras. Para essa prova fotográfica, entendo não se dever admitir que algum fotógrafo de profissão ou algum médium trabalhe no aparelho com as chapas ou com o caixilho, de modo que toda suspeita de uma preparação antecipadamente feita no caixilho ou na chapa,
Antes de ser nessa estendido o colódio, ou de qualquer outro artifício, não possa ser admitida. Essas precauções, ao que eu saiba, ainda não foram tomadas. Em todo caso, elas não têm sido mencionadas nos relatórios aparecidos, nem a sua importância tem sido reconhecida pelos escritores. Sem elas, porém, uma chapa negativa em que o médium e a aparição sejam visíveis simultaneamente não guarda o menor valor. As cópias positivas de tais placas, por mais que as multipliquem, não podem, naturalmente, ser aceitas como evidência. Essas condições, entretanto, como se vê, referem-se à fotografia transcendental, que é a fotografia da materialização invisível para os assistentes. Elas são supérfluas para a fotografia ordinária de uma materialização visível para todos os espectadores da sessão. As narrativas a respeito das fotografias transcendentais, nas quais o médium e as aparições foram visíveis simultaneamente, são numerosas, mas, relativamente às da segunda ordem, a minha narrativa parece ser a mais completa que até hoje apareceu. Essas experiências tão criteriosamente dirigidas, tão honestas e demonstrativas, estabelecem com a máxima evidência o fato da fotografia espírita. Não só os trabalhos de Aksakov confirmam todas as investigações anteriores sobre o assunto, mas também nos oferecem a prova absoluta da possibilidade de se fotografar em plena obscuridade. Pois bem, esses notáveis trabalhos passaram em silêncio. Nenhuma voz se ergueu na ciência oficial para discutir esses fatos ou dar-lhes uma explicação plausível. Todos os pontífices do saber recuaram diante desses fenômenos imprevistos, que vinham destruir suas teorias materialistas, esperando, sem dúvida, que jamais a opinião pública julgasse o seu procedimento. Entretanto, chegou o dia em que é preciso se expliquem. Ou todas as narrativas precedentes são falsas, e todos os grandes homens citados não passam de pobres iludidos, vítimas dos charlatães, ou esses homens de ciência viram e é tempo de expelir esse torpor dos que estão satisfeitos com o seu saber, de abandonar suas teorias caducas, substituindo-as por ensinos mais verdadeiros, mais justos, mais em harmonia com as descobertas contemporâneas. Eis, agora, uma outra ordem de fenômenos que apoiam e confirmam toda série de manifestações espíritas que até aqui expusemos. Impressões e moldagens de formas materializadas. Depois das numerosas fotografias de espíritos obtidas em todos os países, não é mais plausível a dúvida quanto à sua existência objetiva, resultando desses fenômenos a certeza de que a alma, depois da morte do corpo, não é essa entidade que as religiões e as filosofias nos tinham habituado a considerar. O Espiritismo ensina, há muito tempo, que o eu consciente, ou alma, está envolvido em um corpo sutil chamado perispírito. 53. Esse perispírito é o molde fluídico no qual se incorpora a matéria durante a vida. É ele que, sob o impulso da força vital, mantém o tipo específico e individual, porque é invariável no meio do fluxo incessante da matéria orgânica. Esse perispírito não se destrói na morte, mas se conserva intacto em plena desorganização da matéria. É nele que se acham gravadas as conquistas da alma, de modo que esta possa recordar-se do passado. O espírito é capaz, em certas condições, de acumular em seu perispírito a força vital suficiente para dar uma vida momentânea ao organismo fluídico, o qual, com a matéria que retira do médium, adquire a tangibilidade de um corpo qualquer. É uma criação verdadeira, mas que só tem uma duração efêmera, visto ter sido executada fora dos processos habituais da natureza. 54. Esse perispírito, concretando-se, pode deixar impressões em moldes de parafina, na argila ou em folhas de papel enegrecido. Vamos apresentar exemplos dessas diversas manifestações. Antes de obter moldes de formas materializadas, verificou-se que os espíritos podiam deixar impressões provando a sua tangibilidade. Eis o testemunho de Zorner 55. Em um vaso cheio de farinha finíssima, achou-se a impressão de uma mão, com todas as sinuosidades da epiderme distintamente visíveis. Ao mesmo tempo, uma porção da farinha, com os traços de uma grande e forte mão,
foi deixada na calça do Sr. Zollner, na altura do joelho, onde ele se tinha sentido seguro um minuto antes. As mãos de Slade estavam constantemente sobre a mesa e, examinadas, não tinham traço algum de farinha. A impressão era de uma mão maior que a de Slade. Obteve-se uma impressão mais durável com o papel enegrecido à luz de uma lâmpada de petróleo, pregado numa prancheta e sobre o qual apareceu o sinal de um pé descalço. A pedido dos experimentadores, Slade levantou-se, tirou seus sapatos e mostrou seus pés, mas nenhum traço negro de fuma ali se encontrou. Seu pé, que foi medido, tinha 4 centímetros menos que a impressão. Slade e Zollner repetiram a experiência, empregando uma lousa em vez da prancheta, e a impressão recebida foi fotografada e reproduzida. Zollner chama atenção para o fato de a impressão ser, evidentemente, a de um pé que foi comprimido pelas botinas, estando um dedo tão coberto pelo outro que se tornava indistinto. Essa impressão não podia ter sido produzida pelo pé da Slade. Uma tentativa para obter impressões do pé foi bem sucedida sem o contato de Slade, ainda que ele tivesse declarado que a coisa parecia-lhe impossível. O Sr. Zollner colocou folhas enegrecidas com fumaça da lâmpada no interior de uma lousa, e esta foi posta em seus joelhos, a fim de se ater à vista. 5 minutos depois, em uma sala bem clara, todas as mãos estando sobre a mesa, o Sr. Zollner notou que, por 2 vezes, se fez uma pressão na lousa depositada em seus joelhos. Após 3 pancadas na mesa, anunciando que tudo estava acabado, abriu-se a lousa, e 2 impressões, uma de pé direito e outra de um pé esquerdo, foram encontradas no papel disposto de cada lado. Em Nápoles. Eis, agora, impressões deixadas em farinha e em argila. 56. O professor Ushuaia, de Nápoles, também obteve materializações de espíritos por meio da médium Eusápia Palladino. Não satisfeito de fotografar espíritos, quis conservar uma lembrança ainda mais comprobativa, a própria forma de aparição. Para isso, imaginou a disposição seguinte: tomando um prato cheio de farinha, pediu que o espírito aí imprimisse o seu rosto, a sua mão. O resultado foi conseguido, mas um tanto confuso por causa da friabilidade da substância empregada. Então, teve a ideia de utilizar-se da argila dos escultores, e perguntou se o espírito poderia lhe moldar uma cabeça. À vista da resposta afirmativa, a argila foi posta numa mesa coberta com um véu. O sala achava-se em obscuridade quase completa, mas, as 5 pessoas que assistiam à experiência seguraram as mãos umas outras e, por acréscimo de prudência, tocaram também mutuamente os pés. Assinalando o espírito a sua presença, pediu-se-lhe que produzisse o efeito desejado, no que ele consentiu, e, depois de 3 minutos, declarou que estava terminado. Abriram-se as janelas e viu-se, então, a massa de argila cavada ou, melhor, comprimida e prestes a receber o gesso. A moldagem apresentou uma bela cabeça de homem sem barba, com expressão de grande melancolia. Um escultor, a quem a mostraram, declarou que lhe seria preciso um dia de trabalho para reproduzir em relevo tal obra. A figura estava coberta por um véu, cujas malhas se viam distintamente no gesso e que tinham grande analogia com um tecido de fio. Não correspondia a nenhuma das fazendas que se achavam, então, na sala ou que algumas das pessoas presentes trouxessem em seu vestuário. Essas experiências reproduziram-se muitas vezes e a moldagem deu sempre resultado análogo ao pedido feito, com maior ou menor grau de exatidão e nitidez. Pedia-se ora a frente ou o perfil de um rosto, ora a mão de um homem ou de uma criança, e, em quase todas as vezes, isso foi satisfeito. 57. Na América. Vamos fornecer provas de que o perispírito é bem o molde fluídico do corpo e verificaremos que, no espaço, ele não perdeu nenhuma das suas propriedades plásticas. Basta fornecer-lhe a força vital e a matéria para que o corpo material se reproduza total ou parcialmente. 58. Recorremos ainda ao Sr. Aksakov, que garante a autenticidade dos fenômenos seguintes, assim como a perfeita honorabilidade e a capacidade científica dos observadores. Veremos ainda uma vez que,
Como todos os outros fatos espíritas, estes também se produziram em todos os países. Eis o modo de operar, vulgarmente utilizado nessas circunstâncias. 2 vasilhas, uma com água fria e outra com água quente, são colocadas na sala onde se faz a experiência. Na superfície da água quente flutua uma camada de parafina fundida. Se quiser obter, por exemplo, um molde de mão materializada, pede-se ao espírito que mergulhe a sua mão na parafina fluida e, imediatamente após, na água fria, e que repita por muitas vezes essa operação. Desse modo se forma na superfície da mão uma luva de parafina, de uma certa espessura. Quando a mão do espírito se desmaterializa, deixa um molde perfeito que se enche de gesso. Basta, depois, mergulhar tudo em água fervendo para que, fundindo-se a parafina, reste uma impressão exata e fiel do membro materializado. Tal experiência, desenvolvida com as precauções necessárias, dar-nos-á, de um modo absolutamente demonstrativo, a cópia durável e minuciosa do fenômeno temporário de uma aparição tangível. A ideia da obtenção desses moldes é devida ao Sr. Denton, professor de geologia assaz conhecido na América. Foi em 1875 que esse experimentador obteve, pela primeira vez, o molde de um dedo. Eis como ele descreveu o fenômeno em carta dirigida ao Banner Fleet, e reproduzida pelo periódico T-Medium, em 1875, pág. 17. Eu soube, há algum tempo, que, quando o dedo é mergulhado na parafina derretida, sendo esta em seguida resfriada, pode-se destacá-la e, no molde assim formado, deitar gesso, obtendo-se, dessa maneira, uma perfeita reprodução do dedo. Dirigi ao Sr. J. Hardy uma carta, informando-o de que eu conhecia um bom processo de obter moldes e pedindo-lhe autorização para assistir às sessões da Sra. Hardy, a fim de tentar obter o molde das mãos do espírito que ali, com tanta frequência, se manifestava. Convidado, compareci em sua residência, munido de parafina e gesso, e, tomadas as convenientes disposições, começamos as experiências. Não sabendo o gênero de experiência que o professor Denton queria tentar, não se pode acusar o médium de haver, com antecedência, preparado as coisas. Colocou-se no centro da sala uma grande mesa, que foi coberta com um pano acolchoado e com a capa do piano, de modo a evitar-lhe a luz tanto quanto possível. Debaixo da mesa colocou-se um balde de água quente, em cuja superfície flutuava a parafina derretida. O senhor e a senhora Hardy e eu assentamo-nos ao redor da mesa e, em plena luz, pousamos as mãos sobre ela. Ninguém mais se achava presente. No fim de pouco tempo, percebemos um movimento na água e, de conformidade com uma comunicação recebida por pancadas, a senhora Hardy pôs suas mãos a algumas polegadas da mesa, entre o pano acolchoado e a capa do piano. Assim se recebeu, com intervalos variados, moldes de 15 ou 20 dedos, cujas dimensões variavam, desde as de uma criança até as de um gigante. Mais da metade desses dedos eram de dimensões maiores que os da médium. Foram reproduzidos todos os traços da pele, os sulcos das falanges, de um modo muito distinto. Disseram-nos que o maior era o polegar de Billy Dick. Este apresentava justamente a dupla grossura do meu no começo da unha, ao passo que o menor, com a unha perfeitamente definida, era um dedinho gordo que, aparentemente, só podia pertencer a uma criança de 1 ano de idade. Estou perfeitamente certo de que, enquanto esses moldes eram obtidos, a mão da médium achava-se distante cerca de 2 pés da parafina. Muitos moldes estavam ainda quentes no momento em que a senhora Hardy retirava-os das mãos que se apresentavam. Muitas vezes, a parafina tinha tão pouca consistência que o molde ficava inutilizado. Desejo chamar a atenção dos Hardys, dos Allan Boy e de outros médiums de efeitos físicos para este processo pelo qual os cépticos quanto à realidade das formas apresentadas podem convencer-se, visto ficar demonstrado que elas são distintas das do médium. Se moldagens de mãos maiores que as de qualquer homem podem ser assim obtidas, como acredito, podem também ser produzidas à distância, fornecendo, desse modo, uma evidência irresistível. Willisley, mas
William Denton. Operando do modo acima descrito, obtiveram-se moldes de mãos inteiras e de pés, com a maior variedade de conformações, em grande número de seções. As condições observadas nas experiências e os resultados obtidos foram integralmente satisfatórios. A crítica, todavia, esforçou-se em descobrir a fraude, porque acreditava por força haver fraude. Em primeiro lugar, sugeriu-se que a médium podia ter anteriormente preparado os moldes, trazendo-os às sessões e fazendo com que eles passassem por ser ali obtidos. Para afastar essa suposição, o professor Denton recorreu à prova seguinte: pesou a massa de parafina antes e depois da sessão, achando o mesmo peso nos dois casos. Essa experiência foi repetida por 3 vezes publicamente, diante de grande número de pessoas, em Boston, em Charleston, Portland, Baltimore, Washington, etc., sempre com êxito completo. Então, surgiu uma outra objeção: a médium podia ter subtraído a quantidade de parafina necessária, com os pés ou as mãos, e escondê-la em algum lugar. Exigiram que ela fosse encerrada num saco. Assim se fez. Nas 20 sessões públicas seguintes, a médium foi encerrada num saco, fortemente amarrada ao seu pescoço, e sempre sob as vistas da comissão escolhida. Bem depressa, essa medida foi julgada insuficiente. Insinuaram que a médium podia ter desfeito uma parte na costura do saco e tornado a fazê-la, depois de se haver utilizado de suas mãos, apesar de a comissão nada de semelhante ter observado. Para afastar essa objeção, inventou-se uma nova condição que devia fornecer a mais absoluta prova da realidade do fenômeno: o molde devia ser produzido dentro de uma caixa fechada. Efetivamente, como essa prova deve ser considerada a mais correta e concludente, daremos a descrição da caixa que foi preparada para as experiências, segundo as indicações do Dr. Gardner. Eis o testemunho do professor Denton. Essa caixa, de forma retangular, mede 30 polegadas de comprimento e 24 de largura. Os 4 montantes da estrutura são de madeira, do mesmo modo que o fundo e a tampa. A parte compreendida entre a tampa e o gradeamento metálico é de madeira, e mede 8,5 polegadas de altura. Essa parte apresenta orifícios afastados cerca de 1 polegada um do outro, e a cada um deles se deu, no começo, um diâmetro de 3/4 de polegada, sendo, depois, esse diâmetro reduzido de 1/4 por meio de um forro interior. O fio metálico, que cerca a caixa, é inteiriço, tendo as suas extremidades presas no mesmo canto, coberto por forte peça de madeira solidamente pregada. A tampa tem 2 portas, uma fixada por 2 parafusos, a outra por uma corrediça. O gradeamento é de malha forte, medindo 3/8 de polegada. Depois de muitas experiências coroadas de êxito, a atenção foi atraída para certos defeitos da caixa, que foram reparados de modo a evitar-se objeções. As tampas foram munidas de 2 fechaduras, garantindo um fechamento perfeito e seguro. Os orifícios da madeira foram reduzidos, como dissemos acima, e nenhum defeito ficou sem correção. Fomos minuciosos na descrição da caixa, porque a consideramos como instrumento de uma prova inteiramente inatacável quanto à boa-fé do médium. Seguem os detalhes da experiência. Na segunda-feira, 1º de maio de 1876, reuniram-se na residência do Sr. Hardy, Concord Square N. Graus 4, o coronel Frederica Pope, Boston, Joleter Bay, J.S. Draper, E.P. Sargent, as senhoras Dora Brigham e Hardy. A caixa foi cuidadosamente examinada. O coronel Pope, experiente em marcenaria, voltou-a e examinou-a por todos os lados, interior e exteriormente, os outros observadores fazendo a mesma coisa. Teve-se o especial cuidado de verificar até que ponto, empregando-se um instrumento de ferro, era possível alargar a malha do gradeamento metálico e aproximá-la de novo, de modo a permitir a introdução de um objeto, cujo diâmetro era maior meia polegada que o da malha. Isso foi julgado impossível. O alargamento da malha, para a introdução de uma mão, não podia ser feito sem se desviar e separar-se,
de modo reconhecível, os fios da malha. Satisfazendo a todos a construção da caixa, o Sr. Weatherby encheu um balde de água fria e clara, o qual foi posto dentro da caixa, depois de ter sido examinado. O Coronel Pope levantou o balde que continha água quente, sobre a qual flutuava uma camada de parafina, e colocou-o, depois do exame, na caixa. Tínhamos, igualmente, examinado a parafina pelo tato. Agitamo-lhe e achamo-la infusã e bem quente. As duas portas da tampa foram, então, abaixadas, parafusadas e fechadas, para maior segurança, ainda que a precaução fosse inútil, pois a médium estaria sempre diante de nós. Lacramos os orifícios das fechaduras e as junturas da tampa. Estando clara a sala, podíamos ver, e vimos realmente, através do gradeamento metálico, que, com exceção dos baldes e do seu conteúdo, nada mais havia na caixa. Com o fim de produzir-se a obscuridade necessária para a operação, lançou-se um véu sobre a caixa, ao passo que a luz que iluminava a câmara foi moderada, mas somente até ser possível distinguir a hora nos nossos relógios, as nossas fisionomias e os nossos movimentos, bem como os da médium. A senhora Hardy tomou uma cadeira e colocou-se em frente do círculo, justamente por detrás da caixa. O Sr. Hardy conservou-se afastado de todos, e sua liberdade de ação não foi sujeita a restrições. Não houve cântico nem ruídos, mas, durante todo o tempo, se conversou em voz baixa. A Sra. Hardy estava em seu estado normal, alegre e sem preocupações. A harmonia do círculo era perfeita e todos os olhos observavam a médium. Na ocasião, se fizéssemos uma pergunta força operante, a resposta teria vindo por pancadas. Afinal, depois de 40 minutos de espera, uma série rápida de alegres pancadinhas anunciou-nos a obtenção de alguma coisa. Levantamo-nos todos, erguemos o véu e, através do gradeamento metálico, descobrimos, flutuando no balde d'água, o molde perfeito de uma grande mão. Examinamos, então, os baldes e achamo-los intactos. A caixa foi ainda sujeita a rigorosa observação, mas tudo se achava em perfeito estado. Tiramos o lacre das fechaduras, abrimos a tampa, retiramos os baldes e, de um deles, o molde. Era exatamente um molde, e cremos que não há meio de fugir-se à convicção de que ele foi formado ali mesmo por uma força capaz de materializar os membros de um organismo inteiramente distinto do corpo físico da médium. 59. Na Inglaterra, o Dr. Nichols, servindo Eglinton de médium, fez uma experiência em condições idênticas. Nesta experiência não só as mãos e os pés do médium estiveram visíveis, mas também se obteve um resultado cuja importância está no fato de as moldagens obtidas na sessão representarem mãos que foram reconhecidas. Eis o artigo do Dr. Nichols, no Spiritual Record, de dezembro de 1883. Durante a estada do Sr. Eglinton em minha casa, em South Kensington, tentamos a experiência para obter moldes de mãos dos espíritos. Minha filha Willie, cujos desenhos e escrita já apresentei, prometeu tentar a experiência e apresentar-nos um molde da sua mão. Fizemos, para isso, os preparativos necessários. Compramos 2 quilos da melhor parafina, como a empregam na iluminação, substância branca, cerosa, porém um pouco mais quebradiça que a cera. Fundia e derramei em um balde meio cheio de água quente para conservá-la no estado fluido. Enchi, depois, um outro balde de água fria. Tínhamos reunido um círculo escolhido de cerca de 12 pessoas. O único estrangeiro era um médico alemão, o Dr. Friese, que se interessava pelas investigações espíritas. Uma cortina isolava um canto de nossa sala de sessões. O Sr. Eglinton assentou-se atrás dela, no meio, no ponto de junção das cortinas, colocando-se à sua frente o Dr. Friese, que lhe segurava as mãos. A luz do gás era brilhante a ponto de nos vermos perfeitamente. Quando tudo ficou pronto, eu trouxe do meu gabinete os 2 baldes e coloquei-os no canto da sala, por trás da cortina, distante 6 pés de Eglinton, cujas mãos, como acima dissemos, foram seguras pelo Dr. Friese. As pessoas e os objetos estavam colocados na ordem seguinte. Os 2 baldes,
o Sr. Eglinton, a cortina e o Dr. Freeze. Os assistentes ficaram sentados o mais longe possível desta última. Todos estavam distintamente visíveis. Ninguém se aproximava nem podia aproximar-se dos baldes. Ao fim de alguns segundos, ouvimos vozes no canto da sala, junto dos baldes, e barulho na água. Depois, feitos os sinais por meio de golpes, corri e retirei os baldes que estavam atrás da cortina. Na água fria boiavam 2 mãos de parafina solidificada. Uma delas assemelhava-se a uma espessa luva branca de alabastro, a outra era semelhante, porém menor. Quando levantei a maior, verifiquei que ela estava oca e que apresentava uma forma de mão humana. A menor era um molde de mão de criança. Uma dama presente reconheceu nesta uma particularidade de formação que assinalava a mão de sua filha, afogada na África Austral com a idade de 5 anos. Conduzi os 2 baldes para o meu gabinete, repondo os moldes na água, fechei a porta e pus a chave no meu bolso. No dia seguinte pela manhã, o gesso fino que mandamos vir de Paris foi diluído e introduzido num molde grande. Para obter a moldagem, o molde tinha de ser sacrificado. Um molde de mão humana com todos os seus dedos separados exigiria muitos predicados, a fim de serem visíveis na moldagem obtida. O que eu fiz consistiu apenas em introduzir o gesso liquefeito no molde, deixá-lo endurecer e sacrificar o molde, fazendo-o derreter na água quente. Esse belo molde da mão de minha falecida filha Willy, com seus dedos delicados e artísticos e seu ar gracioso, justamente como os tinha ela em vida, acha-se hoje dentro de uma redoma, sobre a minha mesa. Quando coloco a minha mão na mesma posição, a semelhança da moldada, ainda que menor 1/3, torna-se logo evidente, não se assemelha às mãos de convenção feitas pelos escultores, em mão verdadeira, natural, anatômica, com cada um dos seus ossos e tendões, apresentando claramente marcados os mais finos traços da pele. Era a mesma mão que eu conhecera durante a sua vida mortal e que tantas vezes eu tinha visto e sentido quando se materializava. Cumpre lembrar que o Espiritismo não inventou nenhuma teoria para explicar os fatos. Foram os próprios espíritos que descreveram o seu estado no espaço e que, pelas experiências a que prestavam seu concurso, estabeleceram as condições em que vivem, depois de terem abandonado a Terra. Verificamos como Katia King, o espírito materializado, era verdadeiramente uma mulher. Soubemos que ela respirava, que seu coração batia, em uma palavra, que tinha todos os caracteres fisiológicos de um ser vivo. Agora, vemos os moldes de parafina reproduzirem membros do corpo, com seus ossos, tendões e mesmo os menores traços da pele. Igual observação é aplicável às impressões deixadas pelo pé descalço, na experiência de Zorner com Slade. Que se conclui desses fatos, a não ser que o perispírito, isto é, o invólucro fluídico da alma, é o molde em que se incorpora a matéria terrena durante a encarnação. Na morte, os elementos que formavam o corpo humano voltam à natureza, mas o invólucro indefectível do espírito subsiste e conserva todas as aptidões e propriedades que tinha na terra. Forneça-se-lhe matéria e força vital, e logo esse organismo entra em função e reproduz o indivíduo. Essa vida, porém, é momentânea, temporária, porque é anormal, sua duração é também muito reduzida, e raramente o fenômeno atinge a intensidade que vimos em casa de William Crookes. Em outra obra, intitulada Evolução Anímica, estudamos minudentemente todos esses fenômenos, mostrando a ação do perispírito durante a vida. Indicamos ali como esse perispírito pode adquirir suas propriedades funcionais e, ao mesmo tempo, estabelecemos suas relações com o espírito, do qual ele constitui o que chamamos de inconsciente. Em relação à explicação espírita, não é inútil mostrar como sábios incrédulos, obrigados a se dobrarem à evidência dos fatos, tentam forjar teorias para explicar esses fenômenos, tão estranhos às suas ideias sobre a força e a matéria. Eis a narrativa das experiências do professor Lombroso, feita por ele mesmo. O Espiritismo e a Psiquiatria. Explicação psiquiátrica de certos fatos espíritas. Pelo professor C. Lombroso. Poucos homens de ciência foram, mais do que eu,
incrédulos acerca do espiritismo. Para se convencerem disso, basta que consultem a minha obra Paz e Anomalia, Loucos e Anormais, e bem assim os meus estudos sobre hipnotismo, estudos sobre o hipnotismo, nos quais me deixei empolgar até insultar os espíritas. Achava e ainda acho completamente inadmissíveis muitas asserções dos espíritas, tais como a possibilidade de se fazer conversar e agir os mortos. Nada mais sendo os mortos que um acúmulo de substâncias inorgânicas, dizer-se isso equivale a pretender que as pedras pensem ou possam falar. Uma outra razão da minha incredulidade era a obscuridade em que se efetuam, quase sempre, tais experiências, pois um fisiologista não admite senão os fatos que pode observar em plena luz. Mas, depois de ter ouvido alguns sábios negarem os fatos do hipnotismo, como a transmissão do pensamento ou a transposição dos sentidos, que, pelo fato da sua raridade, não deixam, por isso, de ser positivos, e que por mim foram constatados de visu, fui levado a perguntar a mim mesmo se o meu cepticismo em relação aos fenômenos espíritas não era da mesma espécie que o dos outros sábios relativamente aos fenômenos hipnóticos. Tendo eu sido convidado para examinar os fatos produzidos em presença de uma médium realmente extraordinária, a senhora Eusápia, aqueci com todo o empenho, pois que assim podia estudá-los com o concurso de alienistas distintos, Tamburini, Virgilio, Bianchi, Visioli, que eram quase tão cépticos quanto eu nessa matéria e que poderiam auxiliar-me na verificação dos fenômenos. Tomamos as maiores precauções. Tendo nós examinado a médium segundo o processo da psiquiatria moderna, constatamos nela uma notável obtusidade do tato. 6. Perturbações histéricas, talvez mesmo epilépticas, e traços de uma lesão profunda no parietal esquerdo. Os pés e as mãos da senhora Eusápia foram imobilizados pelo Dr. Tamburini e eu, por meio dos nossos pés e das nossas mãos. Começamos e terminamos as nossas experiências com a lâmpada acesa e, de tempos a tempos, um de nós riscava, de improviso, um fósforo, para evitar qualquer embuste. Os fatos observados foram assaz singulares. Pudemos verificar, em plena luz, o levantamento de uma mesa e das nossas cadeiras, e achamos que o esforço necessário para fazer isso equivalia a um peso de 5 a 6 quilos. A pedido de um dos assistentes, o Sr. Sophie, que já conhecia a médium de longa data, fizeram-se ouvir pancadas no interior da mesa. As pancadas, na linguagem convencional entre os espíritas, respondiam perfeitamente às perguntas que se faziam a respeito da idade das pessoas presentes e dos fatos que deviam acontecer, e que aconteceram efetivamente, dizendo que eles eram produzidos por um espírito. Feita a obscuridade, começamos a ouvir pancadas mais fortes no meio da mesa e, pouco depois, uma campainha, colocada num aparador distante a mais de 1 metro de Eusápia, começou a tocar no ar e por cima das cabeças dos assistentes, descendo, depois, sobre a mesa. Passados alguns momentos, ela foi colocar-se num leito situado a 2 metros da médium. Nesse tempo, a pedido dos assistentes, enquanto soava a campainha, o doutor Assente foi colocar-se por trás da senhora Eusápia e riscou um fósforo, de modo que pôde ver a campainha suspensa no ar indo cair atrás da médium. Depois, ainda na obscuridade, vimos uma mesa mover-se e, enquanto as mãos da médium estavam sempre bem seguras pelo Dr. Tamburini e por mim, o professor Visioli sentia que lhe puxavam o bigode, que lhe batiam nos joelhos, contactos estes que lhe pareciam provir de uma mão pequena e fria. Ao mesmo tempo, senti puxarem a cadeira em que eu estava sentado e, em seguida, deixarem-na. Uma pesada coxa, saindo da alcova, distante a mais de 1 metro da médium, veio a mim, de súbito, como que impelida pelo vento, e envolveu-me completamente. Busquei desembaraçar-me dela, mas só com dificuldade consegui isso. Os outros assistentes observaram, na altura de 10 centímetros, acima da minha cabeça e da do professor Tamburini, pequenas chamas amareladas. O que mais me admirou foi o transporte de um prato cheio de farinha, efetuado de modo que esta ficou coagulada como gelatina. Esse prato tinha sido posto na alcova,
Afastado mais de 1,5 m de nós, a médium tinha pensado no deslocamento do prato, mas para lançar-nos ao rosto a farinha. No meio de suas convulsões, a senhora Eusápia tinha dito: cuidado, vou lançar aos vossos rostos a farinha que aqui se acha. Reacendendo a lâmpada, rompemos a cadeia que formávamos ao redor da mesa e verificamos o transporte do prato e da farinha. Pouco depois, vimos um grande móvel, que se achava a 2 metros de nós, aproximar-se, lentamente, como se alguém o conduzisse. Parecia um gigantesco paquiderme que avançava para nós. Ultimamente, repetindo essas experiências com os professores de MCs, Chiaia, Verdinois, vi uma cadeira saltar do solo para cima da mesa e, depois, voltar ao seu lugar. Eu tinha feito a senhora Eusápia segurar 2 dinamômetros, eles marcaram 37 e 36 quilos. Durante a sessão e enquanto segurávamos as mãos da médium, esta nos disse: agora estão forçando os aparelhos. Acendemos a luz, e os 2 dinamômetros, que estavam a meio metro distantes dela, marcavam 42 quilos. Experiências análogas foram executadas pelos doutores Bate de Fiosa, que me escreveram terem visto e ouvido, por muitas vezes, uma campainha soar no ar, sem ser agitada por pessoa alguma. O banqueiro Hirsch, que se achava com eles, tendo pedido para conversar com uma pessoa amiga já falecida, viu sua imagem e ouviu falar em francês. Essa pessoa era francesa e tinha falecido 20 anos antes. Do mesmo modo, o Dr. Bat viu seu pai também falecido, e sentiu-se por 2 vezes abraçado por ele. Todos viram pequenas chamas na cabeça da senhora Eusápia. A explicação: nenhum desses fatos, que convém, entretanto, admitir, porque ninguém pode negar fatos verificados, são de natureza a fazer supor, para explicá-los, um mundo diferente do admitido pelos neuropatologistas. Antes de tudo, não se deve perder de vista que a senhora Eusápia é neuropata, que ela, em sua infância, recebeu um golpe no parietal esquerdo, produzindo uma cavidade assaz profunda para se poder aí introduzir um dedo, que, depois, ficou sujeita a acessos de epilepsia, de catalepsia e de histeria, que se produzem sobretudo durante os fenômenos mediúnicos, que, enfim, apresenta notável obtusidade do tato. Também eram neuropatas os médiums admiráveis, tais como Homem, Slade, etc. Pois bem, nada vejo de inadmissível em que, nos histéricos e hipnóticos, a excitação de certos centros, que se torna poderosa em consequência da paralisia de todos os outros e provoca, então, uma transposição e uma transmissão das forças físicas, possa também produzir uma transformação em força luminosa ou em força motriz. Compreende-se que a força, a que eu chamarei cortical ou cerebral, de um médium, pode, por exemplo, levantar uma mesa, puxar a barba de alguém, bater-lhe, acariciá-lo, fenômenos assaz frequentes nesses casos. Durante a transposição dos sentidos devido ao histerismo, quando, por exemplo, o nariz e o queixo vêm, é o fato que eu próprio observei, no momento em que todos os outros sentidos estão paralisados, o centro cortical da visão, que tem sua sede no cérebro, adquire tal energia que se substitui ao olho. Foi o que verificamos, eu e Ottolenghi, em 3 hipnotizados, servindo-nos de lentes e de um prisma. Quando o indivíduo hipnotizado vê um objeto sugerido, principalmente quando se lhe sugere que não veja uma coisa existente, sugestão negativa, apesar de estar ela sob seus olhos, o centro visual cortical substitui então os olhos, ele vê quando os olhos não veem o que deviam ver. As imagens provenientes de citações interiores, tais as alucinações sugeridas, como, por exemplo, quando se faz ver ao indivíduo uma mosca imaginária sobre um papel branco, apresentam-se a alguns hipnotizados como se fossem reais. Deve-se, pois, admitir que elas vão do cérebro à periferia, isto é, em sentido contrário das imagens verdadeiras, que vão da periferia ao centro. Com efeito, elas sofrem as modificações que podem provir dos meios interpostos. Assim, tentamos fazer ver uma mosca imaginária a um indivíduo hipnotizado.
Fizemos avançar e retrogradar essa imagem no espaço, e a pupila variava como se a imagem fosse real. Ainda mais, por meio da lente, a mosca imaginária crescia ou decrescia conforme os movimentos daquela. Conseguimos mesmo obter do sugestionado o emprego de um prisma imaginário, como se existisse realmente. Para que, porém, isso aconteça, é necessário que o centro cerebral da visão seja substituído ao órgão natural da visão, isto é, que o cérebro veja como os olhos. Examinemos agora o que se dá quando há transmissão do pensamento. Em certas condições, muito raras, o movimento cerebral a que chamamos pensamento transmite-se a uma distância pequena ou considerável. Ora, do mesmo modo que essa força se transmite, ela pode também transformar-se, e a força psíquica torna-se força motriz. Há no cérebro aglomerações de substância nervosa, centros motores, que presidem precisamente aos movimentos e que, sendo irritadas, como nos epilépticos, provocam movimentos muito violentos nos órgãos motores. Objetar-me-ão que esses movimentos não têm como intermediário o músculo, que é o meio mais comum de transmissão dos movimentos, mas, tampouco o pensamento, nos casos de transmissão, se serve de seus meios ordinários de comunicação, que são a mão e o laringe. Nesses casos, portanto, o meio de comunicação é o que serve a todas as energias, e é que podemos chamar, servindo-nos de uma hipótese constantemente admitida, o éter, pelo qual se transmitem a luz, a eletricidade. Não vemos o ímã fazer mover o ferro, sem intermediário visível. Nos fatos espíritas, o movimento toma uma forma, aproximando-se mais da volitiva, porque parte de um motor que é, ao mesmo tempo, um centro psíquico, o córtex cerebral. A grande dificuldade consiste em admitir o cérebro como órgão do pensamento e o pensamento como um movimento, porque, em física, não há dificuldade em se admitir que as energias transformam-se, que uma energia motriz pode tornar-se luminosa ou calorífica. Depois da obra do Sr. Janet sobre o automatismo inconsciente, não se tem mais que buscar explicar o caso dos médiuns escreventes. Esse médium, que acredita escrever sobre o ditado de Tasso ou de Ariosto e que compõe versos indignos de um colegial, age em estado de semissonambulismo, no qual, graças à ação preponderante do hemisfério direito durante a inatividade do esquerdo, ele não tem consciência do que faz e acredita escrever sobre o ditado de um ou outro. Esse estado de atividade inconsciente explica os movimentos e os gestos que a mão pode fazer, sem que participem disso o resto do corpo e o indivíduo, e que parecem ser o efeito de uma intervenção estranha. Muitos fatos espíritas são apenas o efeito da transmissão do pensamento dos assistentes, colocados junto ao médium, ao redor da mesa, que, até certo ponto, favorece essa transmissão, pois, como observei outrora, as transmissões chegam mais facilmente quando se está a pequena distância do hipnotizado e melhor para as pessoas que estão em maior contato com ele. A mesa ao redor da qual se forma a cadeira é uma causa de fácil contato e uma causa certa de aproximação. Sempre vi os fatos espíritas, puxamento de barba, contato de mãos, darem-se mais frequentemente com as pessoas que estão mais perto do médium. Quando a mesa dá uma resposta exata, por exemplo, quando ela diz a idade de uma pessoa só por esta conhecida, quando cita um verso em língua que o médium não conhece, o que assombra os profanos, isso sucede porque um dos assistentes conhece a cidade, esse nome, esse verso, e neles fixa o seu pensamento vivamente concentrado na ocasião da sessão e transmite, depois, o seu pensamento ao médium, que o exprime por seus atos ou o reflete, algumas vezes, sobre um dos assistentes. Justamente por ser o pensamento o movimento, não só ele se transmite, como também se reflete. Observei casos de hipnotismo em que o pensamento não só se transmitia, mas também se refletia sobre uma terceira pessoa, que não era o agente nem o percipiente, e que não tinha sido hipnotizada. É o que acontece com a luz e a onda sonora. Se, no círculo formado ao redor da mesa misteriosa, não houver pessoa que saiba latim, a mesa não fala latim. O grande público, porém, que não raciocina assim,
Logo acredita que o médium fala o latim por inspiração dos espíritos e crê também que pode conversar com os mortos. Assim se explicam os casos dos senhores Irshibat, que viram seus parentes mortos e ouviram suas vozes. O pensamento da mulher, transmitido ao médium, irradiou sobre eles e, como o pensamento toma em todos os homens a forma de imagem fugitiva, por causa da rapidez com que se associam as ideias, eles viram a imagem de seus parentes, cuja lembrança conservavam inteiramente viva. Quanto às fotografias espíritas, tenho visto muitas, mas em nenhuma tenho confiança. Enquanto eu mesmo não tiver obtido uma, não poderei emitir juízo sobre o assunto. A objeção, pela maioria apresentada, é a seguinte: porque a médium, a senhora Eusápia, por exemplo, tem um poder que falta aos outros. Dessa diferença surge a suspeita de uma fraude, suspeita natural, sobretudo nas pessoas vulgares, e que é a explicação mais simples e mais do gosto da multidão que evita refletir e estudar. Essa suspeita, porém, desaparece do espírito do psicologista prático no exame dos histéricos e dos simuladores. Aqui, trata-se de fatos muito simples e assaz vulgares: puxar a barba, suspender a mesa, sempre mais ou menos os mesmos e repetidos com invariável monotonia, ao passo que um simulador os variaria, inventaria outros mais divertidos e maravilhosos. Além disso, os charlatães são numerosos e os médiuns, bastante raros. Na Itália somente conheci 2, ao passo que tenho encontrado e tratado de uma centena de histéricos simuladores. Se os fatos espíritas fossem sempre simulados, deveriam ser numerosos, não excepcionais. Repito, devemos buscar a causa dos fenômenos nas condições patológicas do médium, precisamente como demonstrei para os fenômenos hipnóticos. O grande erro da maioria dos observadores consiste em estudarem o fenômeno hipnótico e não a pessoa em que ele se produz. Ora, a médium, a senhora Eusápia, apresenta anomalias cerebrais bastante graves, das quais procede, sem dúvida, a interrupção das funções de alguns centros cerebrais, ao mesmo tempo que o crescimento da atividade de outros centros, especialmente os dos centros motores. Eis a causa dos singulares fenômenos mediúnicos. Algumas vezes, os fenômenos, especiais aos hipnotizados e aos médiuns, operam-se, é certo, em indivíduos no estado normal, mas, isso sucede no momento de profunda emoção, nos moribundos, por exemplo, que pensam na pessoa querida com toda a energia do período pré-agônico. O pensamento transmite-se, pois, sob a forma de imagem, e aí temos o fantasma que chamam, hoje, alucinação verídica ou telepática. Justamente por ser um fenômeno patológico e extraordinário, só se encontra em circunstâncias graves e em indivíduos que não dispõem de grande inteligência, ao menos no instante do acesso mediúnico. É provável que, em tempos já muito remotos, quando a linguagem se achava no estado embrionário, a transmissão do pensamento fosse muito mais frequente, como os fenômenos mediúnicos então chamados magia, profecia, etc. Porém, com o progresso, com o aperfeiçoamento da escrita e da linguagem, o modo da transmissão direta do pensamento foi desaparecendo pouco a pouco, tornando-se ele inútil, nocivo e mesmo pouco cômodo, porque traía os segredos e comunicava as ideias com uma exatidão insuficiente. Quando, enfim, se compreendeu que essas formas neuropáticas não tinham a importância que lhes queriam atribuir e que eram patológicas, não divinas, viu-se diminuírem e desaparecerem as magias, os fantasmas, os intitulados milagres, que eram, quase todos, fenômenos reais, mas mediúnicos. Nos povos civilizados não se mostraram essas manifestações senão em casos raros, ao passo que continuam em vasta escala entre os povos selvagens e nos indivíduos neuropatas. Estudemos, observemos, pois, como na neurose, as convulsões, o hipnotismo, o indivíduo mais que o fenômeno, e acharemos uma explicação mais completa e menos maravilhosa do que parecia a princípio. Por ora, desconfiemos dessa pretendida finura de espírito que consiste em ver por toda parte simuladores e em crer que só nós somos os sábios,
quando precisamente essa pretensão pode mergulhar-nos no erro. Turim, 12 de março de 1892. Lombroso. Observações sobre a teoria do professor Lombroso. Os cientistas, em geral, são muito circunspectos quando se acham diante de um fenômeno pouco conhecido ou ainda insuficientemente estudado. Em fisiologia, eles abster-se-iam de formular hipóteses para explicar um fato, antes de haverem longamente experimentado e reunido considerável número de evidências para apoiarem o seu modo de ver. Quando, porém, se trata do espiritismo, toda essa prudência desaparece e o sábio arroja-se a construir sistemas, cada qual mais inverossímil. Precedentemente, vimos as teorias de Babinett, de Faraday, de Chevreul, sobre as mesas girantes. Sabemos o que resta agora de todas elas, depois das experiências de Crookes e da Sociedade Dialética de Londres. Eis, portanto, o professor Lombroso caindo no mesmo engano e, depois de assistir apenas a 2 sessões, buscando uma explicação do fato exteriormente à doutrina espírita. Viu ele todos os fenômenos produzidos pelos espíritos. Viu a escrita direta, a fotografia dos espíritos materializados e as moldagens. Não, Lombroso não verificou a realidade senão de pequena parte do domínio espírita e, apesar dessa pequena bagagem de observações, não teme proclamar urbi et orbi que conhece a causa desses fenômenos. Vimo-lo, em sua demonstração, fazer um meia-culpa acerca da realidade dos fatos que, como bom materialista, negou por tanto tempo. Estamos certos de que, se o professor Lombroso quiser prosseguir nesses estudos, retratar-se-á também, a exemplo dos seus sábios colegas Wallace, Mapes, Robert Ary, Valley, Fechner, Ethique.60. Estes, a princípio, também haviam acreditado na ação inconsciente do médium. Um estudo mais atento, porém, convenceu-os de que essa hipótese não era aceitável e, por isso, só adotaram as afirmações espíritas quando lhes não foi possível achar outras mais racionais. Examinemos a teoria psiquiátrica do célebre criminalista e veremos que ela não prova coisa alguma, nem mesmo é nova. E aí acharemos reunidos esses velhos conhecidos dos espíritas, chamados transmissão do pensamento, personalidade inconsciente ou segunda personalidade, mas o professor ligou-os todos pela teoria da transformação da força, de modo que, juntando-lhes a alucinação, que ele não podia decentemente esquecer, temos a coleção quase completa dessas objeções, sem fundamento, contra a nossa doutrina, e que há 20 anos rastejam por toda parte. Essa ressurreição, menos maravilhosa que a de Lázaro, seria necessária? Ah, não, porque todas essas hipóteses não adquiriram, envelhecendo, uma nova virtude, e os fatos, sempre mais numerosos e melhor estudados, lhes imporão desmentidos tão flagrantes que quase nos parece inútil prosseguir nesta discussão. Basta, simplesmente, pedir ao professor Lombroso que estude. Isso, no entanto, pode parecer pouco respeitoso, por essa razão vamos examinar rapidamente as peças do processo. Eusápia neuropata histérica, está entendido. Suponhamos mesmo que ela carregue todas as anomalias imagináveis do sistema nervoso. Explicará isso, primeiro o passeio da campainha pelo espaço. Segundo o deslocamento de um grande móvel, como se fosse um paquiderme. Terceiro puxamento, por muitas vezes, da barba de um dos respeitáveis professores. Quarto transporte do prato de farinha. Evidentemente não, porque a força que emana do médium não possui, que o saibamos, mãos. Ora, como pode agir essa força sem intermediário? Que essa força seja capaz de produzir clarões já é de difícil compreensão, mas poderá isso, a rigor, ser explicado por uma transformação da energia que se escapa do médium, porém, que ela atue de modo a acariciar alguém, eis o que é absolutamente incompreensível. Que o éter seja o veículo da força, estamos de acordo. Mas essa força não dispõe de órgãos. A vontade do indivíduo, outra dificuldade, porque é preciso admitir-se uma vontade inconsciente, não pode substituir as mãos.
Suponhamos ter um sopro assaz poderoso para poder deslocar um móvel. Esse sopro será, se o quiserem, a imagem da força que emana do médium. O sopro que pode, a rigor, suspender uma mesa ou arrastar um aparador pela sala poderá fazer uma campainha passear pelo